reencontram a verdadeira necessidade de ser e estar. Como é que se traduz isso em história? Em imagens, em diálogos? Ok, eu vou falar. Ok. Então, eles passam pelo rio, e aí eles caminham, e eles chegam no lugar que vai ter um portal. Esse portal ele pode ser, de acordo com a nossa cultura, né, desenhado com aquelas iconografias indígenas e tal, e aí eles entram nesse portal. Quando chegam nesse portal, tem todo um território onde que a gente ainda tem só uma referência visual de ocas e tal, e o que eu diria de uma aldeia, né? E onde que fosse os índios se conectassem com a natureza, com os animais, as indígenas estivessem ali descascando a sua mandioca, e todo mundo pelado, porque sempre foi assim, né? E fosse tudo muito normal. E aí eles teriam sentimento, como que vai mostrar isso na cena? Como que mostra sentimento? Difícil. Eles teriam um sentimento um com o outro de nossa, como isso aqui é o verdadeiro mundo. E ali se dão as mãos e pluft, somem. 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 E no... Tudo some. Tudo some. Tudo some, e como se fosse um fade, né? Uma explosão assim, e deixa cair um fruto que pode ser traduzido aí como a maçã, ou então a romã, um fruto que seja identificado como fruto proibido. Eu não sei na nossa cultura indígena qual seria esse fruto, mas aí dando uma referência, né, do Os índios seria o milho. O milho é sagrado. Então é o milho. Né? Pode ser o milho. Não cai o milho. Tá, então eles chegam, abrem o portal e eles chegam num lugar que tem muita horta e tal, tem as plantas, tem os animais, os pássaros, tal. Para mim, eles chegaram no Xingu. Na realidade, eles chegaram bem na época da colonização dos padres jesuítas. Eu acho que é um tempo anterior. Tempo onde que a gente o que faz com que seja o tempo anterior e não seja o Xingu? O Xingu era bom para falar de uma política, né? Que foi aquela dos irmãos Vilas Boas, lá de arrumar uma terra em que você conseguisse preservar um tipo de vida, uma forma de... foi o primeiro movimento político que teve no sentido de, dar uma... Sustentabilidade? Não, de dar um... De dar um território, né? Que aconteceu, de ceder um território. Uma política para os povos originários, né? Que foi tipo, olha, essa região aqui é uma região para traz sua tribo para cá, que essa região nós vamos manter... Enfim, está delimitada. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro, ou uma hora que teve uma política realmente de concessão do espaço, de uma coisa que, aliás, é a discussão do marco temporal agora, né? Mas isso também, tipo assim, só dando a minha posição, isso também é um pouco questionável, porque algumas pessoas com quem eu tenho contato, índio mesmo, eles falam assim que, olha, colocarem no Xingu, ou colocar numa terra, ou colocar num ambiente preservado, é não deixar a gente ter terra, é deixar a gente ter jaula. Então, tipo, eu sei que foi uma boa ideia, e ainda é, porque se nem isso não teria, né? Mas muitos têm essa fala de o Xingu é uma grande gaiola. Mas... A minha preocupação é com o roteiro, gente. Com o roteiro. Então, aí
que vem, tipo assim... Então, dentro do roteiro... Eu sei, mas isso que a Júlia falou pode entrar como... Mas eu falei que era o Xingu, porque, para mim, do jeito que você descreveu a imagem, que é isso que me preocupa, Sim. Aprender a descrever uma imagem visual, cinematográfica. Sim, ok. Pode ser em Marte, mas tem que ser coerente, a gente tem que conseguir enxergar o que você está querendo expressar. E eu acho que para isso, talvez... Só um minutinho, só para finalizar o raciocínio. Então, assim, se eles atravessam um portal e chegam num lugar que tem muitas plantas, muitos pássaros e os índios estão nus, não traduz aquilo que você quer dizer. Precisa ter algo a mais. Aí eu acho que poderia usar a colorização da cena, para trazer uma coisa mais de luminância, de um tempo luminoso, talvez a colorização. Para traduzir isso que não é o tempo, que não é o nosso tempo, que não é agora. Né? Traduzir isso como um tempo onde que o povo brilhava. Não sei, só uma ideia. Então eu pensei agora uma coisa que podia dar um final, que é assim, então, eles se encontraram, né, teve aquela situação, aí eles atravessam o portal, vão para o lugar que seria o paraíso, mas aí logo eles começam a ouvir os bandeirantes chegando assim, vamos pegar os índios. Tipo, estava pensando que ia ser feliz? Está pensando que aqui é o paraíso? Aqui para você. Ó. Eu acho que a gente pode ter uma leitura desse nosso documentário, que ele comece com uma ficção, mas seja um ato político. Seja um ato político. A gente falar a situação dos índios. Então, a gente começa com uma ficção e leva um tema atual, que é a reivindicação dos índios. Se me permite, Kaique, eu não posso compactuar. Porque, assim, isso, enquanto a gente não termina e depois opta por colocar o documentário, tudo bem. Mas a gente mudar, nós estamos trabalhando no filme de ficção. A gente se propôs a fazer uma ficção. Então, a gente precisa terminar essa história de uma forma... não digo coerente internamente, mas coerente nas suas etapas, eles chegam e viram um milho ou qualquer coisa, e isso finaliza, ou viram estrelas, ou voltam para o café onde eles estavam, mas alguma coisa que termine, como ela perguntou, mas espera aí, não foram tomar café? E agora? Cadê? Então, a gente vai abrindo e entrando qualquer coisa, e a gente perde uma certa coerência, que não é a coerência com a realidade, é a coerência interna da proposta de um roteiro. Eu pensei uma coisa que pode não ter nada a ver, mas que se for para dar uma coisa coerente, de que, na verdade, eles tinham tomado um ácido no café, e aí tudo não saiu do café, foi tudo uma viagem de ácido. Não, isso é uma estratégia, é o estratagema que as novelas usam muito, e os melodramas usam muito, que quando eles se apaixonam, eles descobrem que eles são irmãos, e depois que eles descobrem que eles são irmãos, eles no final descobrem que eles não eram irmãos e tal. Então, tomaram um ácido e pronto, e tudo era... Não, nós estamos nos propondo a acompanhar essa história, é bem mais complicado. A gente quer acompanhar essa história. E dentro dessa história, desse casal que atravessa várias fases, etapas, vão se conhecendo, vários impedimentos, várias possibilidades, eles estão vivendo muitas coisas. Ou eles se modificam, ou a realidade se modifica, ou nós modificamos a nossa visão do que está acontecendo, mas alguma coisa que explique, que se aproprie de todas essas etapas que eles vêm vivendo. Agora tá bom. Esquenta um pouco.
Ô, Vanessa, Porque fecha seu microfone. A função do ácido, acho que, na verdade, o portal já faz essa função, né? Assim, eles passam por uma outra, não sei se é dimensão ou tempo. Aí eu pensei, quando a Júlia fala dessa questão dos bandeirantes e tal, me ocorre assim que volta ao conflito deles, que eles começaram num conflito, né, dos dois, né? E aí retorna, mas num outro, quer dizer, pensando numa coerência, tá? Então, assim, há um conflito de novo, né? Num outro âmbito. Isso é bom. E o que você sugere que possa exemplificar esse conflito? Então, porque assim, no começo foi a questão do café. Sim, agora. E agora foi a questão, por exemplo, pode eles entrarem numa cena que tem essa coisa do índio, da cena, mas tem os bandeirantes também. Ou qual é o uma conflito situação deles? de guerra, uma situação de invasão. Mas o conflito que você sugere era um conflito entre eles. Isso, agora está colocando os dois com um conflito extra. No sentido da não comunicação, da coisa diacrônica, assim, que não são duas realidades ou duas pessoas que não se entendem de alguma forma. E lá também, eu acho que tem a questão do índio e a questão do bandeirante, quer dizer assim, tem um atravessamento aí, né? Se pode até pensar numa relação de poder, né? Homem, mulher, feminino, masculino, e lá a questão que volta. E os índios? Então, é uma relação de poder, né? Do bandeirante, da colonização, da imposição. Eu não posso ter coisas abstratas, é assim. Aí eles chegam lá, estão os índios, aí chegam os bandeirantes e dão tiro, pega os índios e tal. E tem alguns. A Domitila deu uma pista, por exemplo, de um início de uma explosão, de uma coisa, por exemplo. Eles podiam enfiar os índios também no portal, os bandeirantes no portal, e aparecer lá no MASP e iam ver aqui na frente. Não sei, teria que pensar algo que fosse iam ser presos pela PM, os bandeirantes lá armados no MASP iam acabar presos pela PM, né? Que aí volta, mas teria que pensar qual que é o fecho desse personagem, qual que, né, no meio das brincadeiras todas, né? Mas para onde esses personagens, esses dois personagens vão? Alguém se aventura a dar uma... Eu gostei da ideia da Domitila, que eles viram estrela e desaparecem no tempo, espaço. Alguém quer mais dar alguma sugestão do que pode acontecer? Olha que a gente teve um percurso grande, com vários lugares, várias experiências. Alguém quer voltar? Por exemplo, eu sugiro que entre eles esteja aquele casal que estava na mesa ao lado. Que vai no túnel? Também vai no portal através. Talvez eles estejam do outro lado como indígenas, esse casal que está da mesa ao lado. Talvez eles estejam, depois que eles atravessam esse portal, estejam como indígenas. Legal. E aí também tem o mesmo. Todos os personagens estejam com essa característica, e a volta ao tempo originário, né? Todo mundo se reconhece num tempo atrás, ali. Pode simplesmente acabar quando eles encontram esse tempo originário e acaba a história, né? Talvez. E aí tem não só esse casal que salvou lá, tipo assim, que fez eles lembrarem que estavam do lado e tal, mas os outros personagens também. E se ele fosse bandeirante e ela fosse indígena? Você quer guerra de qualquer jeito, hein? Não, foi a Miriam que sugeriu o conflito. Por conta da situação de conflito, né? Assim, pensando numa coerência, né?
Eles são índios e o casal é bandeirante. Pode ser também. O Mas casal aí era normativo, o casal do restaurante? Como é que a Márcia se referiu a eles? Normaloide? Foi, Márcia? O casal normaloide? Márcia sumiu? Mas está fechado o áudio. Acho que está fechado, mas ela se referiu ao normaloide mesmo. Apareceu a outra. A gente chama uma, aparece a outra. É porque eu concordo com a Márcia. Também, eu vi o casal normaloide ali do lado. Então, o casal normaloide é índio e eles são bandeirantes, o casal é bandeirante, eles são índios, ou nada, nenhuma dessas hipóteses? O casal é. Os normaloides não podem ser indígenas. Eles têm que ser bandeirante. É um pouco maniqueísta, eu acho. Quem é normal é ruim, eu acho pode ser uma solução, gente. Ok, está dentro da lógica do roteiro, mas essa coisa, não sei, eu acho uma solução pobre, mas enfim. É isso. Lembrando que o que a Domitila falou, eles não são índios, eles são paulistas que estavam no viaduto tomando café, entendeu? Só que, na realidade, juntando o que a Domitila falou e o que a Vanessa comentou, eles podem virar estrelas no final. Ou um milho, né? Que foi o que a aluna falou, porque tem referência ao sagrado. Né? Mas estrela é mais, cinematograficamente falando, é mais bonito. Porque milho, eu não sei. O milho é todos os pedacinhos de todas as personagens juntas. Por esse ponto de vista, sim. Dá uma bela pipoca. Então, desfecho bom. Eles explodem e viram pipoca. Boa. Não era para explodir, agora... Pronto. E aí, quem come a pipoca? A cena... eu já estou vendo a cena. Aí que está a grande questão do filme. Quem come fazendo pipoca? A Quem gente na casinha da Albion fazendo pipoca. Quem come a pipoca? Todo mundo que está no encontro de sábado na Albion. Na casinha. Nós mesmos comemos a pipoca. Acho que a gente pode comer a pipoca. Aí você fala de virar uma... no cinema, na tela. Então, mas, Lula, você acha que ficaria interessante a gente fechar com a tarde de sábado, por exemplo, nisso que o Kaique está falando? O fim do filme é a gente comendo pipoca na Albion. Eu acho que pode ser um dia interessante. Pode ser interessante. Pode fazer assim, explode, vira pipoca, a pipoca se espalha e tal. Aí entram os letreiros e aparece a equipe de roteiro e não sei o quê comendo a pipoca. Aí é legal. Acho que é bacana essa ideia, Kaique. Fora da história. Já nos letreiros, todo mundo comendo pipoca, dando risada e tal. Sim. É bacana. Que lindo, Acho Luna. que fica bacana essa ideia. Pessoal, é o seguinte... O nosso encontro de sábado do cinema encerrou. Eu proponho que no próximo sábado eu vou reservar os 60 minutos só para a gente fechar esse roteiro. Tudo bem, Felipe? Encerrou? Tudo bem, Luna? Por que encerrou? Porque a gente Por causa que eu estava falando de conversar sobre o... Não. Encerrou hoje. Encerrou hoje. Pronto, mas eu proponho no próximo sábado a gente deixar o tempo todo para a gente discutir finalizar o roteiro. Tudo bem? Posso só fazer um comentário, Kaique? De repente, para até o próximo sábado, já que agora já temos o esqueleto da história, né? No próximo sábado a gente vai começar esse processo de transformar primeiro revisitar ponto a ponto essa história
e pensando em termos da construção de um roteiro, caminhos, percursos possíveis, e vamos nessa segunda, né, segunda etapa, assim, talvez já desse processo. Então, peço, né, de repente, para durante a semana, vamos alimentando e deixando isso vivo. Se algum de vocês quiser produzir imagens, fazer algum registro, algum desenho, alguma, né, seja de qualquer ordem, seja escrito, seja musical, seja para alimentar esse processo, seria muito bem-vindo, assim. Passarinha peituda virando índio, virando estrela. Pipoca. Pipoca. Tudo acaba em pipoca. Agora, pessoal, quem quiser participar da conversa sobre o Instituto, pode continuar na sala. Obrigada. Então, na verdade, o Ronaldo não está também, né? Porque a história do Instituto, acho que estava vinculado ao Ronaldo estar no grupo, e ele também não está. Mas talvez a gente pudesse hoje tentar dividir os dois grupos. Quem ficaria pensando na questão do site, da lojinha, e quem estaria mais ligado no discutir o Instituto. O que você acha, Júlia? Eu estou pensando o seguinte, precisamos conversar com os companheiros. Na verdade, os dois propositores do Instituto foi o Ronaldo e o Alê, que não estão presentes. Tem a ideia da lojinha, que a gente tem aquele horário na sexta-feira. Eu deixaria para sexta-feira, a gente pegava, então, a Márcia Danziato, tá?